festa é no céu. E aí, vocês vão ficar parados? Vem com a gente. Vem, a festa é sua. A festa é nossa e a festa é no céu. Melhor chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito, o céu é muito bom. Melhor que chocolate, melhor do que bombom, melhor que pirulito. Olá pessoal, boa tarde. O meu nome é Valério e a pedido das meninas, elas pediram para falar sobre a respeito do plano de salvação, o que eu considero e biblicamente é a maior bênção que o homem pode alcançar, o maior privilégio que o homem pode ter, essa salvação que estava na mente de Deus em planejar salvar o pecador, tá certo? Então eu queria conversar com vocês a respeito de alguns pilares, alguns processos da salvação, que é o ponto de partida quando o homem é criado, é o pecado e é a cruz de Jesus Cristo. E no final eu darei a vocês algumas razões porque é tão importante, tão significativo uma pessoa receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e crer verdadeiramente que Jesus Cristo é o único capaz de salvar o pecador, tá certo? E a primeiro ponto de partida que eu quero dizer para vocês é a respeito da criação do homem. Talvez você nunca tenha se perguntado por que você foi criado. Se você nunca se perguntou, pois pergunte-se qual a razão e o objetivo de você ser criado por Deus. Olha só, a razão da vida é encontrada de várias formas. Para algumas pessoas é a família, para outras pessoas é o trabalho, para outras pessoas é a riqueza. Então, dependendo da visão de cada um nesse mundo, ela vai enfatizar aquilo que é prioridade, aquilo que é o motivo e a razão da sua vida. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela enfatiza claramente que a razão essencial é o próprio Deus, é a própria vida, é o próprio Filho de Deus, é o sentido máximo que alguém pode alcançar a respeito do sentido da vida. E esse sentido que cada um de nós precisa, enquanto nós vivemos, encontrar esse sentido. Veja bem, o que a palavra de Deus diz? Que o homem foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Isso é um aspecto importante porque Deus, de antemão, já na sua criação, está estabelecendo vários elementos, e um deles é se relacionar. Então, o maior sentido da vida não é os filhos, não é a família, não é o trabalho, é se relacionar com Deus, é agradar o próprio Deus, é honrar o próprio Deus. Isso dá um novo sentido de vida quando a gente começa a pensar a respeito de como está a nossa vida nesse mundo. Então, faz parte do homem se relacionar com Deus. Ele criou para ser assim. Era a vontade de Deus que fosse assim. A razão que Ele deu é essa. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E assim eu fui criado, eu fui feito, e assim também vocês foram feitos para manter essa comunhão com o próprio Deus. Tá ok? Então, olha só, se relacionar com Deus significa basicamente desfrutar de uma comunhão com Deus. Desfrutar dessa vida, desse prazer, desse deleite, que faz parte de alguém que verdadeiramente conhece a Deus. Jesus estabelece um princípio, lá em João capítulo 17, versículo 3, quando ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, e a Jesus a quem Tu enviaste. Então, há esse paralelo entre vida eterna e entre o próprio Deus. Há esse paralelo, há esse sinônimo. Conhecer a Deus significa ter vida. E é isso que você precisa entender. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa experimentar a graça de Deus. Você precisa conhecer as virtudes do reino de Deus. Tem um texto muito belo que é do salmista Davi, que eu notei aqui,
Salmo 42:2, que Davi diz o seguinte: como pensa em se deleitar, em desfrutar dessa comunhão com Deus. Ele diz o seguinte: a minha alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Olha só como isso é significativo. Onde está o deleite da vida, onde está o prazer da vida, onde está o valor da vida e o sentido da vida? Davi, nesse salmo, brevemente resume: a minha alma tem sede de Deus, do Deus Criador, o Deus vivo, o Senhor, o Salvador, o Deus que criou o céu e a terra, que é o único capaz de preencher o coração de qualquer pessoa nesse mundo. Porque uma coisa a gente tem que entender: nada desse mundo consegue satisfazer a necessidade do coração do homem, a não ser o próprio Deus. Está aí uma explicação, uma razão porque muitas pessoas estão se satisfazendo incansavelmente, estão buscando incansavelmente preencher um vazio que não cabe a elas preencher. Apenas Deus consegue de forma plena e total preencher o homem, preencher o coração e o vazio que as pessoas sentem em relação ao sentido da vida. Deus criou você para se deleitar nele. Deus criou você para se alegrar nele. Deus criou você para sentir alegria, satisfação nele. Você foi criado para isso. Essa é a vontade de Deus. Deus criou você com esse objetivo, com esse propósito: honrá-lo, reverenciá-lo, agradá-lo e glorificá-lo. Agora, infelizmente, o pecado humano, que é o segundo tópico que eu quero frisar com vocês, essa palavra pecado, que parece tão horrível e que ela tem como ser dono da vida das pessoas, escravizar a vida das pessoas. É esse pecado que a Bíblia diz que separa o homem de Deus. O profeta Isaías já nos alerta quanto a isso, quando diz que os pecados das pessoas é o que separavam elas de Deus. Porque é isso que acontece. É isso que acontece quando nós temos uma vida cativa e presa, absolutamente dominada pelo pecado. A gente está se separando do Criador. E foi isso que aconteceu. Porque, na verdade, o pecado põe as pessoas em rebeldia contra Deus. E como acontece em toda rebeldia, em qualquer rebeldia, existe uma punição da parte para os rebeldes. No caso, a Bíblia nos chama nós, raça humana, de rebeldes. E é por essa razão que o apóstolo Paulo, já na sua carta aos Romanos, em capítulo 6, versículo 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Agora, pare e pense nisso. Olha só. Todos nós queremos ser recompensados por alguma coisa. Não existe ninguém que não queira fazer algo na vida ou não sinta o prazer e o desejo quando é recompensado por aquilo que faz. E é justamente isso o ato tenebroso do pecado. A recompensa horripilante do pecado. Olha só o que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então você não pense que a morte é algo aleatório, que a morte é um elemento estranho, digamos assim, mesmo que eu não deseje, mas ela acontecerá. Ela faz parte da vida e de toda a estrutura da raça humana, desde que Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Inclusive, Deus já tinha alertado a Adão que se eles não ouvissem a sua voz, eles iriam pecar. E a consequência era a morte. Isso no capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, você vê a serpente personifica, o diabo personificado na serpente, tentando Adão e Eva. Aliás, tentando Eva. E o que aconteceu? Ela pega e conduz o seu esposo Adão a pecar.
E por causa disso, Deus considera que toda a raça humana, todos nós somos pecadores. Isso foi o que Deus fez, imputou por meio de Adão e Eva o pecado a nós. A razão disso é porque Adão e Eva nos representavam, são os primeiros pessoas criadas que fazem parte da relação com Deus. E eles nos representavam. Por causa disso, a Bíblia coloca nessa situação, por meio de um só homem, que é o pecado e a morte passou para todos os homens. Também diz o apóstolo Paulo em Romanos 5:12. Então, você que está ouvindo, pense nisso. A morte é um elemento que é o resultado, a consequência do pecado. Faz parte agora da nossa natureza. Não há como não pecar, não há como não morrer. Uma coisa está ligada à outra. São consequências, uma chama o outro. E não há como se desfazer disso. Toda a nossa natureza humana está envolta no pecado. Nossos propósitos são muitas vezes pecaminosos, nossas intenções são muitas vezes pecaminosas, nossos desejos são pecaminosos, nossos pensamentos são pecaminosos, nosso coração, a Bíblia chama de corrupto, é também pecaminoso. É isso que a Bíblia diz a nosso respeito hoje, uma vez que nós estamos na situação de pecadores, sem o perdão, sem a comunhão, sem essa relação brilhante com Deus. Essa hoje é a situação da raça humana, vivendo em rebeldia, em pecado contra Deus. E a gente pode dizer, de certa forma, que a fonte máxima é o coração do homem. É o coração humano. É o nosso interior, que foi totalmente corrompido. Jesus, inclusive, coloca nessa situação. Ele chega a dizer o seguinte, que o que contamina o homem não é o que entra no homem, é o que sai dele. Olha a lógica de Jesus. Porque sai do nosso íntimo, sai do nosso interior, todas as más intenções, seja prostituição, seja adultério, seja roubar, seja mentir, seja ser injusto, seja caluniar, seja qual for, sempre parte do interior. A Bíblia sempre coloca nessa lógica. É o que sai da nossa alma, sai do nosso coração. Salomão disse um provérbio muito sábio o seguinte: de tudo na vida que você guarde o coração, porque do coração procede a fonte da vida e da morte. Pessoal, essa é a força do pecado na raça humana. Chega a níveis absurdos, chega a níveis muito baixos. Eu costumo dizer que não há nada que a raça humana não faça quando pensamos em pecado. Quando você acha, quando você percebe que alguma coisa é horrível, sempre aparece outra, mais ainda. E Deus não conta níveis de pecado. Pecado para Deus é pecado. Tanto faz um adultério como mentir. Deus sempre coloca na mesma escala. Pecado é pecado. É tanto que há várias listas na Bíblia falando de condenação. E uma delas é colocado adultério, feitiçaria, prostituição. Quando chega lá no final, está lá a palavra: os que amam a mentira. Na mesma lista, para falar de condenação, de juízo, de julgamento. Então, a força do pecado, além de trazer todo tipo de males na sociedade, no mundo, ao seu redor, quando você observa, além disso, ainda mexe também com toda a nossa estrutura, ainda mexe com todos os elementos da nossa vida. O homem passa a morrer fisicamente por causa do pecado, o homem passa a morrer espiritualmente, e essa morte espiritual está relacionada à morte física, e o homem morrerá eternamente. Que esse é o ponto da Escritura. Esse é o oposto quando Jesus diz o seguinte: quem ouve a minha palavra e quem crê naquele que me enviou tem a vida
eterna. E a Bíblia faz essa oposição: morte eterna, vida eterna. Então a sua necessidade de crer em Cristo verdadeiramente é uma necessidade real diante de Deus. É uma necessidade verídica diante de Deus. O que é essa morte eterna? Bem, de forma simples e direta, é a separação absoluta de Deus. Uma vez que uma pessoa morre sem estar sob o perdão de Jesus Cristo, nunca mais ela terá a oportunidade de ser perdoada por Deus. Há uma quebra e há um vínculo entre o mundo físico, o mundo que eu vivo, que você vive, e o mundo após a morte. E nem quem está lá após a morte pode interferir na vida após aqui, e nem quem está aqui consegue interferir na relação após a morte. Houve uma quebra, houve uma separação absoluta. É o que a Bíblia diz o seguinte em Hebreus: uma vez alguém morrendo, segue-se naturalmente o juízo. E ponto final. Então, alguém que morre sem o perdão de Cristo, ela vai estar totalmente separada de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que é belo, de tudo aquilo que é satisfatório, de tudo aquilo que é puro, de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é uma relação absoluta e eternamente com Deus. Quebrou-se o vínculo total, uma vez que uma pessoa morre sem o perdão de Jesus Cristo. Esse é o grande alerta, é a grande notícia da palavra de Deus para a raça humana. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem essa ênfase de apontar-se para Cristo. A afirmação clara de que o homem pecou, de que o homem precisa de perdão, e que o homem carece urgentemente da salvação. Eu precisei, você também precisa. Você também precisa. Então, para finalizar, eu finalizo sobre o aspecto do valor da cruz. O homem foi criado para se relacionar com Deus. O pecado quebrou essa relação com Deus. E Deus, graciosamente, providenciou uma nova forma, uma nova maneira de voltar-se à relação com Deus, que foi perdida com Adão e Eva. E é a pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo se coloca nessa perspectiva, quando ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é absolutamente o único caminho, a única verdade e a única vida. Então não adianta o que você possa fazer. Você nunca vai se colocar como sendo caminho, verdade e vida. Você nunca vai se conectar com Deus, se unir a Deus, sem Jesus Cristo. Você nunca vai gozar da presença de Deus sem Jesus Cristo. Não importa o que você faça, ou o que você venha fazer, porque é isso que a Escritura, é isso que a verdade bíblica ensina a respeito de salvação. Porque diante dessa situação da pecaminosidade da raça humana, é preciso que o próprio Deus entrasse em ação. Não você, mas o próprio Deus entrasse em ação nesse mundo. A pergunta é: então quem pode se salvar? A resposta da palavra de Deus é: ninguém. Ninguém consegue se salvar. Essa foi a resposta de Jesus ao apóstolo Pedro e os outros apóstolos a respeito da salvação. É impossível alguém se salvar por si só. Mas Jesus disse que somente Deus, e para Deus tudo é possível. Tudo é possível. A cruz, pessoal, é o lugar, digamos assim, é o pior lugar que uma pessoa poderia estar. Porque a cruz é um local para criminoso.
A cruz é um local de pena. A cruz é um lugar de dor. A cruz é o resultado final de um processo de crucificação e de sofrimento. Então, a pior pessoa, ou as piores pessoas, estariam pregadas numa cruz. E assim foi o Filho de Deus. Pendurado numa cruz, se considerando como maldito, sem nunca ter pecado, sem nunca ter cometido um ato de injustiça. A pergunta que você deve se fazer é essa: por que Jesus morreu? Essa é a pergunta que você deve se fazer. Se você acredita que Jesus é puro, santo, é Deus, é o Salvador, nunca pecou, a pergunta é: então por que ele foi pendurado numa cruz? A resposta da palavra de Deus é essa: Deus o colocou na situação de maldito. O apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, faz essa declaração. A lei dos judeus diz que todo aquele que for pendurado numa cruz é maldito. E Deus assim o fez. E assim o próprio Jesus se colocou. Nunca foi encontrado nele, ou naquilo que ele disse, em toda a sua vida, algum pecado. Porque sobre ele há a divindade de Deus. Mas mesmo assim, a palavra de Deus diz que aqueles a quem ele amou até o fim. Ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. Ele não precisava. Ninguém tirava a vida de Jesus. Ele mesmo a deu e a entregou. Porque ele tinha autoridade para dar, para retomar novamente sua vida. Ninguém poderia sequer encostar em Jesus. Ele mesmo se doou. Ele mesmo se doou. E é isso que você precisa pedir a Deus, que abra o seu coração, que abra sua mente. Não para conceitos religiosos, mas para ouvir a voz do próprio Deus. Porque a cruz, de fato, foi o local escolhido por Deus para torturar Jesus, triturar Jesus. A cruz foi onde Deus o colocou para se cumprir toda a vontade de Deus, para salvar o pecador. Às vezes as pessoas olham para a cruz e vê simplesmente como um ato de amor. Mas eu quero dizer para você que a cruz não revela simplesmente um ato de amor. A cruz revela o quanto eu e você somos injustos. A cruz revela o quanto eu e você somos maus. A cruz revela o quanto Deus é verdadeiramente justo, verdadeiramente santo, verdadeiramente perfeito, verdadeiramente Senhor, Salvador. E nós somos indignos dessa salvação. Deus Pai, Criador, colocando o seu Filho numa cruz para se cumprir uma vontade: salvar você dos seus pecados. O alvo máximo da sua fé é o Filho de Deus. O alvo máximo do seu coração deve ser o Filho de Deus. Você não se converte para ser religioso. Você não vem para uma igreja evangélica para ser mais um. Você converte-se para amar o Filho de Deus verdadeiramente. Jesus não quer que você seja mais um. Cristo quer que você seja um santo, um salvo. Que você o honre, que você o adore por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele fez para com a nossa vida. Porque a cruz revelou o amor, mas também revelou a condenação.
a condenação. Olha só, um texto bem resumido, quando se fala da salvação, pode ser visto no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Olha só, olha o que o apóstolo Paulo diz nesse versículo. Ele diz o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se exalte. O apóstolo Paulo coloca a salvação exclusivamente a graça de Deus. Paulo diz, pela graça. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes de toda a Bíblia. Porque graça revela aquilo que Deus é e aquilo que eu não sou. É Deus fazendo algo por mim sem eu merecer nada. É o que a gente chama no significado da palavra, basicamente, a favor imerecido. É uma ação sem mérito algum da nossa parte. E Paulo está dizendo que é por essa graça que alguém é salvo. E Paulo coloca que o instrumento que Deus utilizou é a fé. Não é o que você faz, não são suas ações. Não é o local que você participa, o culto ou a missa que você vai. O meio, o instrumento é a fé. A fé exclusivamente em Jesus. O alvo da fé absoluta. Filho de Deus. Olha só o que Jesus diz, repito. Quem ouve a minha palavra e crê, isso é fé. Quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Existe um elemento bem interessante na palavra de Deus que liga fé à obediência. É impossível você dizer que crê em Jesus, mas não ouvir a sua voz, não desejar obedecer a palavra de Deus. Uma coisa também liga a outra. E Paulo diz que é dom de Deus, é presente de Deus. A palavra dom no texto aqui significa presente. Foi Deus que graciosamente deu. E ele termina no versículo 9 dizendo que não vem das obras, para que ninguém se exalte. Então, pense no quanto você é bom. E pense se sua bondade atingiria a graça de Deus. Pense naquilo que você faz, no bem que você faz a alguém. E ao mesmo tempo, pense se isso atingiria a graça de Deus. Saiba de uma coisa. Você pode ser justo como for. Ou que você acha ou pensa o tanto que você é justo. Porque eu digo uma coisa para você. Você é justo hoje. E amanhã você pode não ser. Você pode ter uma boa atitude hoje. E amanhã você pode não tomar. Você pode ser íntegro e correto hoje. E de repente amanhã ser corrupto. Isso é a face do pecado. Isso é a escravidão do pecado no homem. Isso é o elemento do pecado que ainda permanece em nós. Por mais que você seja boa, por mais que você cometa atos de justiça, por mais que você faça o bem ou seja religioso, nada disso alcançará a graça de Deus. A graça de Deus. Alguém que tenta se salvar por meio das obras, na prática isso é idolatria. Isso é idolatria. Porque você colocar aquilo que é exclusivo de Deus, ou o próprio Deus, e tentar substituir o que Deus faz, ou o próprio Deus no coração. Isso é idolatria. Então, tentar se salvar por obras nunca alcançará a graça de Deus. Na verdade, você está se declinando para cometer idolatria no seu pensamento, no seu coração, nas suas intenções. A razão por que você irá fazer tal coisa, você nunca alcançará a salvação dessa forma. Na verdade, tentar fazer isso
já indica um sinal da corrupção e do coração pecaminoso que nós temos, em tentar se salvar a si mesmo, em tentar perdoar a si mesmo. E eu quero praticamente concluir com um texto de Romanos 10, 17, que diz o seguinte, do apóstolo Paulo: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É nela que você deve se concentrar. É na palavra de Deus que você deve encontrar o instrumento da fé, o caminho da salvação e pautar toda a sua vida. E eu quero finalizar fazendo esse resumo para você, fazendo essa pergunta para você. Qual é o motivo, qual é a razão porque você precisa urgentemente da salvação? A primeira é que você é um pecador. O fato de você olhar para si, o fato de você ter convicção e certeza de que você é um pecador, isso por si só está te condenando. Só em você reconhecer isso. Você precisa saber que você não é só um pecador. Você é um super pecador. Vocês são pecadores potenciais. Nós somos assim. O pecado está em nós. Nós somos envoltos no pecado. Nós somos grandes pecadores. Eu quero fazer uma reflexão básica nisso para você entender. Desde que você nasceu, você peca. Agora tente contabilizar quantos pecados você cometeu desde que você é uma criança. Pare e pense. Você pode ter 30 anos, 40 anos, 50 anos, 20 anos. Pense quantos pecados você cometeu. Agora imagine Deus agraciando você e te dando a oportunidade de salvação todos os dias. É isso que a palavra de Deus diz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi muito maior a graça de Deus por meio de Jesus. Qualquer nesse mundo, qualquer pessoa que falece sem o perdão de Jesus, ele automaticamente, diretamente, estará condenado. Porque teve toda a oportunidade, e mesmo assim, o maior bem, o maior privilégio, a rejeitou, que é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que é muito perigoso rejeitar o Filho de Deus. As consequências são terríveis. O que é que a palavra de Deus diz? Você precisa entregar-se a Jesus. Você precisa arrepender-se dos seus pecados. Você precisa converter-se para uma vida transformada, para andar conforme agrada a Deus. É isso que Deus espera. É isso que Ele mais deseja do pecador. Talvez essa seja uma das razões porque que a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há alegria, há deleite, abundância de felicidade no céu. Quando uma pessoa, se você não entender, compreender que você é um pecador, como você virá a arrepender-se dos pecados? Entenda isso. Compreenda isso. Porque Deus quer concluir com a citação do apóstolo Pedro, em Atos capítulo 3, versículo 19. O apóstolo Pedro disse o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O princípio básico é o seguinte: sem conversão, sem arrependimento, Deus não pode perdoar ninguém. Qualquer pessoa que quer o perdão de Deus precisa converter-se e arrepender-se. E isso verdadeiramente, porque Deus sonda nossos corações. E a se Ele sabe sondar se esse arrependimento, essa conversão é verdadeira ou não. Eu finalizo com esse texto e peço a Deus que possa graciosamente abrir seu entendimento, abrir seu coração e se atentar não para o que eu digo, mas para a palavra de Deus, que é a verdade. É a verdade de Deus, é a boca de Deus
para que nós possamos conhecer e desfrutar tanto aqui da comunhão com Deus, como um dia da comunhão eterna com o próprio Deus. Então, que Deus possa te abençoar e derramar graça sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua pessoa. Então, muito obrigado e até uma outra oportunidade. E o Senhor abençoe a vocês. Então, crianças, reforçando o convite que o irmão Valério fez, queremos reforçar, dizer que você não pode ficar de fora daquilo que Deus quer te dar. Você precisa aceitá-lo como seu Salvador, para que Ele lhe proteja e seja seu melhor amigo para sempre. Verdade, criança, vocês têm que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá certo? Então, se vocês aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, nós estamos aqui, tanto a tia Mari como a tia Sara, para auxiliar vocês, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, tá certo? É sempre um prazer gravar para vocês, né, tia Sara? Verdade, é muita alegria que a gente faz tudo isso. Sabe? E a gente quer muito que vocês assistam os nossos vídeos, tá bom? Então, agora a gente vai encerrar orando, agradecendo a Deus por esse dia, por esse momento de estar entrando na casa de vocês, mesmo virtualmente, tá certo? Então, fechem os olhinhos e vamos orar. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por cada criança, Senhor, de Transformai. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor guarde-os e proteja de todo o mal, Senhor Deus. Eu entrego a vida deles em tuas mãos, Senhor, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Então, cuida deles, protege. Em nome de Jesus, eu entrego essa oração. Amém. Amém. Amém, crianças. Então, assistam o vídeo, tá bom? E se aceitarem Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, eu e a tia Sara estamos aqui para auxiliar vocês, tá bom? Então, ó, beijos, tchau, tchau.